todos. Boa noite, Rafael. Ô, Rafael, Professor Hélio. você faz um papel, Rafael, quando você não estiver falando, você desliga o seu microfone. Guilherme, eu vou ver as coisas por onde. Já estava desligado. Pega. Eu vou pegar o... A câmera daqui não é desligada, né? E essa aqui? Essa aqui é do celular? Ah, daqui então. Deixa eu ver aqui. E aparece aqui? Por quê? Não, gente, tem que Bom, gente, vai começar já. Olha o programa aí. Ô, Raul, você conseguiu colocar aí o PowerPoint? Já tá tudo ok. 30 segundos para começar, gente. Vamos ligar os microfones para poder começar. Professor Arnaldo. Maria Isabel de Baixa a sombrinha. Ela espera feliz na cidade lá no celular. Já vai começar. Boa noite a todos e todas. Hoje, 21 de julho de 2020, nós estamos começando mais uma live, um treinamento político sobre o... Nós teremos dois convidados hoje, professor Arnaldo, e sobre as regras políticas para 2020 e sobre urbanismo, urbanização. E nós contamos aí com a presença dos pré-candidatos do PT da região da bancada do livro. Então, queremos aí desejar a todos um bom debate, teremos apresentação e queremos a participação de todos que estão nos assistindo. Pode mandar recado pelo Facebook, que a gente faz as perguntas e aproveitar esse momento para aprender um pouquinho. Então, seja bem-vindo aí, professor Arnaldo, e eu passo agora para o Raul, para ele dar o pontapé inicial. Boa noite, Raul. Boa noite, Elaine. Boa noite, os companheiros da bancada do livro. É um prazer muito grande a gente estar aqui reunido mais uma vez. Já estamos há algum tempo, né, discutindo as questões e o que nós chamamos de formação política, né? A bancada do livro é composta por educadores que são pré-candidatos às próximas eleições. Isso daí foi formado com o seguinte intuito, né, que já que existem bancadas de outras categorias, a gente deveria também ter um segmento importante, como é o segmento da educação, representado nas câmaras municipais e também nas prefeituras. Para isso, nós contamos com os vários companheiros. A Elaine, que é nossa pré-candidata a vereadora aqui na cidade de Uberlândia, o professor, são todos professores, né? O Aurívio, que é pré-candidato a prefeito na cidade de Araguari, o professor Jales, pré-candidato a prefeito na cidade de Araxá, o professor Darcy Jerônimo, pré-candidato a vereador em Tuitaba, o professor Zé Rafael, pré-candidato a vereador na cidade também de Tuitaba, professora Elaine de Oliveira Pitu, que é pré-candidata a vereadora na cidade de Uberaba, professora Cláudia Cristina, que é pré-candidata a vereadora na cidade de Tupaciguara, e mais outros candidatos também, que com o decorrer do tempo a gente vai falando, correto? Então nós vamos receber agora o professor Hélio e... Professor Hélio, boa noite. É um prazer muito grande, inclusive a companheira Cleide, da cidade de Tupaciguara, nos incumbiu de lhe dar um abraço, professor Hélio, e disse que você fez um curso, ela fez um curso contigo
na UFO, né? É um prazer e nós iremos fazer da seguinte metodologia. O professor Hélio Carlos falará sobre planejamento urbano. Quando chegar a 20 minutos, eu peço para ele concluir, ele terá 25 minutos, e depois o doutor Arnaldo Honorato também falando sobre a questão das eleições de 2020 terá o mesmo tempo, ok? Então, professor Hélio, seja bem-vindo, fique à vontade, a palavra é sua. Boa noite, Raul, boa noite aos colegas aí que estão participando. Boa noite. Quero agradecer o convite que o José Rafael fez a mim para poder falar um pouco sobre a minha experiência de planejamento urbano. O áudio está bom? Perfeito, perfeito. Tá bem? A Cleide, ela foi minha colega de turma, nós fizemos graduação junto. Isso. Nós estudamos juntos na UF. O Zé Rafael, quando entrou em contato comigo, pediu para eu falar um pouco sobre a experiência do planejamento urbano e essa questão da organização da cidade, essa relação com a mudança social que podia existir na sociedade em função do que nós estamos vivendo nos últimos meses em relação à doença, à pandemia. E eu vou inicialmente falar sobre a questão do planejamento urbano numa perspectiva mais política mesmo, no sentido da atuação do gestor público e dos entes do legislativo. E, por fim, vou dar uma opinião muito particular minha sobre essa questão do pensar a cidade e a Covid-19. Bom, um primeiro aspecto que eu queria dizer é que é muito importante na gestão pública diferenciar o que é planejamento urbano de gestão urbana. Normalmente, os poderes públicos, e aí sempre que eu falar em poder público, leia legislativo e executivo, para eu sintetizar, tá? Para ficar mais fácil. Na maioria dos casos, o poder público ele faz muito mais gestão urbana do que planejamento. E o que é planejamento? Qual que seria a principal distinção do planejamento e da gestão urbana? O horizonte temporal. Que esse horizonte temporal, isso faz uma diferença significativa na ação do ente político, do ente público. Porque quando você faz gestão urbana, você está muito susceptível a realizar intervenções na cidade, em qualquer aspecto, seja do ponto de vista da mobilidade, do ponto de vista urbanístico, do ponto de vista, inclusive, de políticas sociais, de resultado mais imediato, sem necessariamente uma preocupação com um planejamento de médio e longo prazo. Se a gente pensar que o planejamento ele tem um horizonte de tempo de curto, médio e longo prazo, a gestão urbana ela estaria muito ligada à ideia de um planejamento de curto prazo. Então, você tem ali um problema num bairro A, B ou C, você vai lá e resolve esse problema sem nenhuma relação com o planejamento da cidade. Ou um empresário ele deseja abrir um loteamento novo na cidade, você aceita e incorpora esse loteamento novo na cidade sem respeitar o plano diretor, sem respeitar as diretrizes que estão postas para o desenvolvimento urbano. Então, essa ideia de imediatismo que existe na nossa sociedade, ela contamina a gestão pública e ela faz com que os gestores públicos, na maioria dos casos, hajam para atender esses interesses que são mais imediatos, que é o que eu estou chamando de gestão urbana. Quando a gente pensa no planejamento urbano, aí nós estamos falando de uma ação mais organizada e mais estruturada, em que há um objetivo a ser atingido em um horizonte de tempo que vai variar do curto, médio e longo prazo. E a definição desse horizonte não necessariamente pode estar ligada a uma única legislatura. Talvez há intervenções que são necessárias no município ou na cidade de alguma política urbana que ela vai além do tempo das legislaturas. E aí a ideia do planejamento é justamente para isso, para que você crie um plano e que, independente das pessoas que estão à frente do poder público naquele momento, ele possa ser seguido para o bem da sociedade. Então, uma primeira distinção que eu considero, com a minha experiência,
de vida, sou razoavelmente jovem, nunca me meti no mundo político, mas como estudioso eu percebo que há claramente esse anseio, né? E como cidadão, que há esse anseio por resolver o problema da ordem imediata e esquece o planejamento das cidades. Isso não quer dizer que o gestor público não vá fazer gestão urbana, porque ele tem que fazer. Talvez é necessário implantar um quebra-mola em algum lugar de forma rápida e imediata. Mas pensar a estruturação do sistema de trânsito e de transporte, ele não tem que ser pensado para resolver uma única demanda de determinado setor da sociedade ou de determinada entidade ou grupo social. Então, essa distinção entre planejamento e gestão ela é muito importante, principalmente para aqueles que pretendem ocupar cargos com responsabilidade social e com responsabilidade pública. Um segundo aspecto que é bastante importante, mas na maioria dos casos está relacionado mais ao executivo municipal, principalmente às secretarias, aí vai depender da composição das prefeituras, mas está muito ligado às secretarias de serviços urbanos, às secretarias de planejamento, nesse sentido, secretarias de planejamento urbano, mas nesse campo da atuação política do executivo, que é pensar o planejamento com participação especial. No Brasil, por um período aí até a década de 70, 80, houve muito um tipo de planejamento que é chamado de planejamento tecnicista, em que o poder público ele só ouvia os técnicos. E como é claro para todos, tudo aquilo que é feito sem a participação das pessoas que são envolvidas no processo, na maioria das vezes isso não vai acontecer, não vai funcionar. Né? Vocês, a maioria aí, pelo que eu entendi, ou parece que todos são professores, é a mesma lógica de você planejar algum conteúdo, alguma aula para alguma disciplina, desconsiderando o contexto social que você está inserido. Né? Não adianta você dar aula numa escola de baixa renda e propor uma viagem de avião com os alunos para o Alasca para estudar o Alasca. Então, a ideia do planejamento ter participação popular é porque é a população, a sociedade que vive as dificuldades do cotidiano. Então, o planejamento ele se dá num tripé: poder público, porque o poder público é um ente importantíssimo no Estado brasileiro, no planejamento. Não dá para falar em planejamento ou em gestão da sociedade ou em políticas sociais sem falar do poder público. E aí o caso da Covid é muito marcante. A gente vê que se não existisse políticas públicas sociais nesse momento, a situação ainda seria mais grave do que é o que a gente já vivencia hoje. Você tem, de um lado, então, poder público. No outro pé desse tripé, você tem o técnico. Por quê? Porque o técnico ele tem a responsabilidade de traduzir a informação que vem da população para um linguajar técnico para que subsidie, por exemplo, a elaboração de um plano ou de uma lei que vai organizar a cidade, seja em qualquer aspecto. E aí eu estou falando de forma geral, sem detalhar, mas poderíamos falar de planos de mobilidade urbana, de planos de transporte público, de planos diretores, de planos de gestação social, e aí, independente do tipo de plano e tipo de política que esteja relacionado à ação, o técnico tem esse papel, que é de traduzir os anseios da sociedade para o linguajar da gestão pública, que é a linguajar da lei, do plano que tem que ser executado. Bom, dada essa introdução da necessidade dessa distinção gestão-planejamento e do que é esse tripé desse planejamento, eu vou falar especificamente dos planos diretores, que é um grande instrumento de planejamento e que é um grande avanço à nossa política urbana nacional brasileira. No Brasil, tem 2 artigos na Constituição, que são os artigos 182 e 183, que estabelece as diretrizes da política urbana nacional. E esses 2 artigos, 182 e 183, eles foram regulamentados por uma lei federal que é conhecida por um apelido que chama Estatuto da Cidade, que é a Lei 10.257, de 10 de julho de 2001. Então, ano que vem, ela fará
mais ou menos, nesse mês do ano que vem, ela fará 20 anos de existência, que é a lei que regulamenta esses 2 artigos da Constituição, o 182 e 183, e que estabelece diretrizes para a política pública, para a política urbana brasileira. Então, toda a política urbana brasileira, ela está pautada nessa lei federal, né? Porque, como vocês sabem, a Constituição ela teve que ser regulamentada pós a sua promulgação. Então, a política urbana ela é regulamentada nessa lei, e esta lei ela tem uma forte participação, um forte papel da participação social. A política urbana brasileira ela foi pensada para resolver os problemas de ordem social e com participação popular. No entanto, apesar desse apelo social do Estatuto da Cidade, o que a gente vê na prática, na gestão municipal, e aí leio de novo, executivo e legislativo, é que, na verdade, a gestão é feita para atender determinados grupos sociais, principalmente aqueles grupos sociais que têm poder de mobilização ou de negociação no campo político. Nesse aspecto, eu quero, não sei se para aqueles que têm maior interesse pela discussão do campo da cidade, eu vou indicar um livrozinho aqui que eu uso com meus alunos, que é esse aqui, chama Mudar a Cidade. O autor é Marcelo Lopes de Souza, e o livro chama Mudar a Cidade, uma introdução crítica ao planejamento e à gestão urbanos. Nesse livro, ele explica toda a organização da lei do Estatuto da Cidade, os instrumentos que existem no Estatuto da Cidade, desses instrumentos que eles são políticos, e faz uma leitura crítica de alguns exemplos de casos brasileiros, principalmente das grandes cidades, porque ele é onde você tem a maior facilidade de acesso às informações, porque normalmente são as prefeituras mais organizadas, onde estão os centros de pesquisas que avançaram mais no debate sobre o planejamento urbano, e esse autor, então, ele faz uma leitura crítica e uma leitura comprometida com a sociedade. Então, apesar da existência da lei, apesar da normatização de 2 artigos da Constituição, o que acontece na prática é um poder público, na maioria das vezes, independente da concepção ideológica que ele está envolvido, ele vai atender alguns grupos específicos da sociedade e esquece a ideia da universalização. Se a gente entrar lá nos preceitos, esqueci agora, as causas pétreas da Constituição, a gente vê, inclusive, algumas causas sendo privilegiadas em detrimento de outros, por exemplo, o direito à propriedade ou a função social da terra. Em muitos casos, você não tem a ocupação de áreas para a criação de projetos sociais, porque o gestor público decide que aquela área não vai ser ocupada, porque ele não é de uma concepção ideológica que apoiaria um tipo de ocupação para a criação, por exemplo, de habitações de interesse social. Perceba, por mais que a terra está lá parada em descanso, em pousio, que é a famosa especulação imobiliária, ou seja, uma terra sem função social, o poder público não faz nada para mudar isso. Então, eu estou percebendo que meu tempo já está quase chegando ao fim, mas eu queria falar sobre isso, sobre esses 3 elementos de um distanciamento. E, por fim, nessa relação do distanciamento, vou falar de 2 aspectos. Primeiro, de uma experiência que eu tive de coordenar um plano diretor, em que houve a participação efetiva da população, em que foi feito houve participação efetiva de parte da população, porque eles foram lá se interessar numa discussão, mas se a gente for pensar no todo da cidade, é uma participação muito pequena, né? Não chegou a 5% do todo da cidade, em números absolutos, o que é, do ponto de vista da representação, um grande problema para a construção de uma política, de um plano, né, que vai orientar uma política de desenvolvimento municipal, que é o plano diretor, que vai orientar aí um município mais ou menos uns 10 anos. Então, uma necessidade de mobilizar a participação para que ela
de fato participe e coloque os seus anseios, e que os gestores públicos, seja o executivo, seja o legislativo, eles de fato façam cumprir esses planos que há participação popular. Então, eu considero que é importantíssima a participação daqueles que pretendem ocupar cargos, né, no legislativo municipal, porque o plano diretor é uma lei que o executivo submete ao legislativo, e essa lei, em tese, deveria respeitar os interesses da população. E, em muitos casos, o que acontece? Os vereadores, no momento da votação, eles, para atender os seus anseios políticos particulares ou de grupos muito específicos, eles fazem acordo para alterar o plano diretor ou as suas leis complementares de acordo com aquilo que eles estão interessados e não necessariamente com aquele corpo que foi construído a partir da participação popular. Então, essa é uma crítica que eu aponto como uma forte crítica às pessoas que, no geral, ocupam o poder público, porque eles são pouco comprometidos com a proposta que foi elaborada a partir da participação popular, e aí não estou dizendo que são todos, mas estou dizendo que alguns são poucos comprometidos. E, segundo, porque na maioria das vezes a própria Câmara Municipal ou o Executivo Municipal, eles propõem projetos e propostas para a cidade, para o município, que estão em total desacordo com o plano diretor. Não seria nenhuma prioridade o projeto A que o prefeito está apresentando, mas que, por N questões, eles preferem submeter esse projeto à Câmara para avaliação, desrespeitando aquelas prioridades que foram estabelecidas para o plano diretor. E, por fim, para falar dessa perspectiva, né, pós-pandemia, eu particularmente acredito que, se não houver mudança nos representantes públicos e se não houver mudança na participação social da população, na minha opinião, não vai mudar absolutamente nada. O que vai acontecer é que nós vamos ficar aí confinados, né, alguns meses, e o dia que sair a vacina, nós voltamos à nossa vida normal e com as desigualdades se acirrando da mesma forma. Eu não acredito que a pandemia ela vai ser instrumento de mudança. O que ela fez foi, na minha opinião, escancarar as desigualdades sociais que existia e que existe na nossa sociedade, mas que, se não houver mudanças, essas desigualdades sociais elas continuarão expostas, só que talvez não tão escancarada como aconteceu e acontece no momento da pandemia. Por quê? Porque, com o tempo, querendo ou não, a economia ela vai retomar, as pessoas vão aos poucos tomando seus lugares no mercado de trabalho, elas irão reconstruindo, mesmo que de forma precária. Não estou desconsiderando nada disso, só estou dizendo que vai haver um movimento de retomada. E esse movimento de retomada vai fazer com que a parte da população esqueça novamente que há uma desigualdade social que precisa ser combatida. E ela deve ser combatida, na minha opinião, a partir de políticas públicas. Eu sou um defensor... Oi? 20 minutos. Sim, já estou concluindo. Eu sou um defensor de que tem que haver políticas públicas, tem que haver um Estado forte para poder conseguir dar conta e diminuir as desigualdades sociais. Eu estou à disposição para conversar. Isso que eu queria falar nesse pouco tempo de 20 minutos. É isso, muito obrigado pela oportunidade. Nós aqui agradecemos só uma questão, professor. Quando o Zé Rafael me fez o convite, foi em nome do grupo, tá? Não foi somente no nome dele, não, tá? Então, você é bem-vindo. Doutor Arnaldo... Sim, deixa eu só fazer uma correção. Ele realmente falou em nome do grupo. Foi só uma exposição, só fui infeliz na minha exposição. Não, que é isso? Doutor Arnaldo, seja bem-vindo, doutor Arnaldo. Doutor Arnaldo é um amigo, né, trabalha no mandato do deputado Rogério Corrêa. Quantos anos, Arnaldo? Arnaldo? 21 anos, doutor Rogério. 21 anos, Raul. 21 anos,
Ele é especialista, pessoal, ele é advogado, certo? Mas ele é especialista em orçamento, as verbas parlamentares. Vocês, como vereadores e prefeitos, vocês vão necessitar e muito do doutor Arnaldo, porque ele é um dos maiores especialistas em Minas Gerais de verbas parlamentares. São 5 ou 6 deputados do Partido dos Trabalhadores que pedem o trabalho do Arnaldo. E ele, como ele mesmo disse, já está há 21 anos no mandato do deputado Rogério Correia. Então, é um prazer recebê-lo. E nós pedimos para você, Arnaldo, colocar um pouco sobre a questão eleitoral, né? Você veio aqui para contribuir com a gente, contribuir com o mandato do Rogério Correia e falar um pouco para a gente o que é que está vislumbrando, o que espera a gente, tá? Inclusive, viu, Elaine, eu entrei em contato com o doutor Arnaldo um dia desses a respeito do Breno, do Aurélio, que eles soltaram um panfleto, né, e colocaram que eles eram pré-candidatos. E o Aurélio disse mais, o Aurélio estava pedindo votos, né, pedindo apoio. Então, é para ver o que é possível e o que não é. Nesse sentido, o doutor Arnaldo vai falar com a gente, ele fez algumas transparências, eu vou tentar colocar aqui para vocês, né? E, doutor Arnaldo, seja bem-vindo, fique à vontade. Obrigado, Raul. Quero agradecer o convite à bancada do livro, Elaine e do Sindicut, os pré-candidatos aí da bancada do livro. E antes de entrar nas regras, Raul, eu queria falar um pouquinho dessa emenda constitucional que foi aprovada agora recentemente pelo Congresso, porque essa emenda constitucional ela mudou as datas das eleições. O primeiro turno aí vai acontecer em novembro, dia 15 de novembro, e o segundo turno dia 29 de novembro. Então, houve uma mudança nas datas, e aí, claro, né, as datas que, os prazos que precluíram, os prazos que já se passaram, desincompatibilização, por exemplo, de 6 meses, esses prazos, eles precluíram, eles não vão voltar, eles não voltam mais. Então, por exemplo, assim, não vou tocar muito nesse assunto, que não é o assunto aqui, mas é interessante colocar secretários municipais, por exemplo, que são, né, querem ser candidatos, teriam que se afastar com 6 meses. Essa data já precluiu, né? Quem não afastou não pode ser candidato mais. Mas, enfim, a emenda constitucional fez algumas mudanças importantes em termos de prazos eleitorais, e aí eu gostaria de tocar nesses prazos antes de adentrar o que pode, o que é permitido, o que não é permitido. Eu fiz um PowerPoint, e no PowerPoint está bem claro, eu fiz assim, o que pode na pré-campanha, tá? O que se pode fazer na pré-campanha, os pré-candidatos, e o que pode fazer também na campanha eleitoral. Eu coloquei o pré-campanha primeiro, né? O pessoal vai estar olhando aí o PowerPoint, vai ver que a maioria, no início, vai falar a respeito de pré-campanha, pré-candidaturas, ok? E após, eu ia estar falando já a partir do dia 26 de setembro, que é a data de início da propaganda eleitoral, ok? Então, vamos lá. Como é que passa aqui, Raul? Pro segundo Não, sou eu que passo. Eu estou no primeiro prazos eleitorais. Aí entrei já na segunda, que é datas importantes. Isso, por favor. Está na tela. Datas importantes. Então, a emenda... Para mim aqui não está, não. Ainda está no primeiro. Raul. E agora? Vai ter que pôr na apresentação. É porque ele não está na apresentação ainda. Não? Não. Epa. Dá um F5 aí. Agora para mim apareceu. Deu certo aí para todo mundo? Pessoal, vocês estão vendo?
para mim ainda aparece Prazo como não eleitoral tivesse entrado. 2020. Para mim também, Raul. A segunda tela não está aparecendo. Será que se você... Isso. Agora Agora tá. sim. Sim. Pronto. Vamos lá então. Aí você vai pedindo, eu vou mudando a tela, certo? Beleza, ok. Então, gente, essas datas que estão aí já é o novo calendário que foi aprovado pela Emenda Constitucional 107. Tá? A emenda foi promulgada pelo Congresso. Então, 11 de agosto, emissoras de rádio e televisão fica proibida de transmitir programas apresentados ou comentados por pré-candidatos. A partir de 11 de agosto, as emissoras de rádios e televisão ficam proibidas de transmitir programas apresentados ou comentados por pré-candidatos. As realizações de convenções partidárias para definição de coligação de candidatos vão acontecer do dia 31 de agosto a 16 de setembro, tá? De acordo com o novo calendário. A novidade é que agora as convenções, devido ao problema do coronavírus, poderão ser por meio virtual. Então, essa também é uma novidade aí da Emenda Constitucional 107, tá? Dia 26 de setembro, último dia para registro de candidaturas, início do prazo para a Justiça Eleitoral convocar os partidos e emissoras de rádio e TV para a elaboração do plano de mídia. E, no dia 26, início da propaganda eleitoral, inclusive na internet. Dia 15 de novembro, primeiro turno, e dia 29 de novembro, segundo turno, tá? Então, essas são as novas datas de acordo com a Emenda Constitucional 107 de 2020, ok? Agora, nós vamos colocar o que pode e o que não pode. Antes de eu adentrar o que pode e o que não pode, eu queria dizer para vocês o seguinte: o Tribunal Superior Eleitoral, ele teria, os prazos eleitorais anterior até a data de ontem, para divulgar os limites de gastos dos candidatos. Só que, como houve mudança nas datas das eleições, esse prazo foi prorrogado até o dia 31 de agosto. Então, hoje, ainda não temos os limites de gastos dos candidatos, tá? Nem vereador, nem prefeito. O TSE ainda vai divulgar esse limite de gasto até o dia 31 de agosto, ok? E aí também eu queria dizer o seguinte: esse material que eu fiz foi baseado nas resoluções do TSE. E na principal resolução que a gente vai estar comentando aqui, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, que é a 23.610, de 18 de dezembro de 2019, tá? Poderá ocorrer mudanças. Poderá por quê? Porque essas resoluções, o TSE irão publicar novas resoluções. Claro, eu não acredito que vai ter muita mudança disso aqui, não, tá? Mas vai ter uma publicação de novas resoluções no mês de agosto. Então, por isso que, assim, na próxima tela, vocês vão ver, na próxima tela eu coloquei, propaganda eleitoral é permitida a partir de 26 de setembro. É claro que nessa resolução não vai ter essa data, tá? Nessa resolução vai estar falando que é a partir do dia 16 de agosto, porque essa resolução está baseada na data anterior e não na Emenda Constitucional 107, ok? Ainda temos que aguardar esse mês de agosto, nós estamos em julho, esse mês de agosto, para o Tribunal Superior Eleitoral publicar as novas resoluções, e aí sim, eu acho que talvez, Raul, uma nova oportunidade, estou à disposição, de repente eu estar vindo falar novamente quando o TSE está renovando essas resoluções, ok? Então, pode passar a próxima tela, por favor, Raul. O que pode nas eleições? Resolução 23.610. Dispõe sobre propaganda eleitoral, utilização e geração do horário gratuito e condutas ilícitas em campanha eleitoral. Como eu coloquei aí, a propaganda eleitoral é permitida a partir de 26 de setembro, de acordo com a Emenda Constitucional 107, tá? Então, aos postulantes à candidatura a cargo eletivo, é permitida a realização durante as prévias e na quinzena anterior à escolha em convenção
de propaganda intrapartidária, dentro do partido, com vista à indicação de seu nome, inclusive mediante a fixação de faixas e cartazes em local próximo ao da convenção, em mensagens ao convencionado, aos filiados, vedado o uso de rádio e outdoor. Então, isso aí é pré-candidatura, o que é permitido na pré-candidatura, tá? Não configura propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolva pedido explícito de voto, tá? A menção à pretensa candidatura, a exaltação de qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet. Então, eu estou vendo muito pré-candidato colocar propaganda, falando de pré-candidaturas, discussões, debates. Isso é permitido? Sim, isso é permitido. Na pré-candidatura, isso é permitido. O que não é permitido é o pedido de voto. Pedir voto na pré-candidatura, isso não pode, ok? Mas colocou lá, ele é pré-candidato e vai fazer a discussão, vai fazer um debate sobre algum assunto relevante ao município, ele pode, como pré-candidato, ele pode divulgar nos meios sociais, inclusive nas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp. Então, sem fazer o pedido de voto, ok? Participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas, programas, encontros, debate rádio, na televisão e na internet. Só para o pessoal ter uma ideia, o Rogério, ele foi pré-candidato aqui a prefeito de Belo Horizonte e houve vários debates com os filiados do partido nas 9 regionais que aconteceu pelo WhatsApp, pelo Zoom, aliás, pelos aplicativos que tem. Então, é permitido? É permitido. Essa entrevista, programas, sobre pré-candidatura. Não pode fazer o pedido de voto, ok? A realização de encontros, seminários ou congressos em ambiente fechado e à expensa do partido, ou seja, pago pelo partido, para tratar da organização dos processos eleitorais, da discussão de políticas públicas, dos planos de governo e das alianças partidárias, visando as eleições, podendo tais atividades serem divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária, site dos partidos políticos, rede social, Facebook, ok? Próximo, Raul, passa, por favor. Pronto. A realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a realização de debates entre os pré-candidatos, a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não façam o pedido de voto. Vocês podem observar, e aí eu não tirei isso aqui da minha cabeça, eu tirei isso da resolução 23.610 de 2019, que todos mencionam desde que não faça o pedido de voto. Eu acho que é até uma lógica. Os pré-candidatos, se bem que os pré-candidatos a prefeitos, o número deles normalmente é o número do partido, mas os pré-candidatos proporcionais a vereador sequer tem número. E nem sequer aconteceu ainda as convenções partidárias. Então, eles não têm sequer números. Então, tudo que é permitido na pré-campanha coloca uma vedação, que é o pedido de voto. Não pode haver pedido de voto. A divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive em redes sociais, blogs, sítios eletrônicos pessoais e aplicativos. A realização, à expensa do partido, pago pelo partido, de reuniões de iniciativa da sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação, ou do próprio veículo do meio de comunicação, ou do próprio partido político, em qualquer localidade para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias. Campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso 4º do artigo 23 da Lei 9.504/97, que é a lei que estabelece as normas das eleições.
Essa lei é a principal fonte do direito eleitoral, 9.504, que é a conhecida vaquinha online, tá? Vaquinha online tem empresas que são cadastradas pelo TSE, que o pré-candidato contrata, tá? E elas podem fazer arrecadação, tá? De recursos para o pré-candidato. Isso já está sendo permitido. A partir do dia 15 de maio já está sendo permitido essa campanha de arrecadação, eles falam campanha de arrecadação coletiva de recursos. Só que lembrando, pessoal, não pode haver gastos eleitorais na pré-candidatura, porque isso configura abuso de poder econômico, tá? Então, na pré-candidatura pode haver arrecadação de recursos, mas não pode haver gasto eleitoral, porque gasto eleitoral em pré-candidatura considera abuso econômico, ok? Pode passar, Raul. Pronto. Bom. Raul, tira esse quadradinho aí. Tá um quadradinho incomodando aí, Raul. Como é que tira esse quadradinho aí? Pronto, já saiu. Isso. Pronto. Aí, já está a partir do dia 26, a partir do dia 26 de setembro. Aquilo que foi dito antes foi dado de pré-candidatura, agora eu já vou colocar a partir do dia 26 de setembro, que é a data de início da propaganda eleitoral. A propaganda eleitoral, qualquer que seja a sua forma ou modalidade, mencionará sempre legenda partidária e só poderá ser feita em língua nacional, não devendo empregar meios publicitários destinados a criar artificialmente na opinião pública estados mentais, emocionais ou passionais. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral em recinto aberto ou fechado não depende de licença da polícia, tá? Então, eu vou fazer uma reunião aqui ampla, pública. Eu preciso pedir para a autoridade? Não precisa comunicar à polícia, 24 horas de antecedência. Mas a autoridade não tem que autorizar a realização daquele evento, tá? Você tem que comunicar à polícia 24 horas para até que ela garanta a segurança do local, tá? E também evitar que outro ato de candidato, de pré-candidato... Raul está no slide errado. Acho que é o 4. O Raul está mostrando o slide errado. Não, acho que é o 4 ou 5. O problema é que o que ele está falando não quer dizer que esteja tudo aqui. Não é isso? É o 5 que eu estou no 5, Raul, é o 5? O 5 está aqui. Isso, eu estou no 5, estou falando do 5. Então tá bom. Obrigado, Elaine. Vamos lá de novo. A propaganda, qualquer que seja a sua forma ou modalidade, mencionará sempre a legenda partidária e só poderá ser feita em língua nacional, não devendo empregar meios publicitários destinados a criar artificialmente na opinião pública estados mentais, emocionais ou passionais. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral em recinto aberto e fechado não depende de licença de polícia. Essa deverá ser comunicada para garantir segurança do local e evitar que outros pré-candidatos de outras posições políticas diferentes, arrume confusão no dia lá do evento. Os candidatos, os partidos políticos e as coligações poderão escrever na sede do Comitê Central de Campanha a sua designação, bem como o nome e o número do candidato, em dimensões que não exceda 4 metros quadrados. Ok? Nos demais comitês que não o central, a divulgação dos dados da candidatura deverá observar o limite de meio metro quadrado. Tá? Pode passar para o 6, Raul. Agora acertei. O funcionamento de alto-falantes ou amplificador de som somente é permitido até a véspera da eleição, entre 8 e as 22 horas.
sendo vedado a instalação e o uso desses equipamentos em distância inferior a 200 metros quadrados, dos hospitais e casas de saúde, escolas, bibliotecas, igrejas, teatros. A realização de comício e a utilização de aparelhagens de sonorização fixa são permitidas no horário compreendido entre 8 e 24 horas, com exceção do comício de encerramento de campanha, que poderá ser prorrogado por mais 2 horas. A utilização de carro de som ou mini-trio como meio de propaganda eleitoral é permitida apenas em carreata, caminhadas e passeatas, ou durante reuniões e comício, desde que observado o limite de 80 decibéis de nível de pressão sonora, medido a 7 metros de distância. Até às 22 horas do dia que antecede a eleição, serão permitidas a distribuição de materiais gráficos, caminhada, carreata ou passeata, acompanhadas ou não de carro de som ou mini-trio. Pessoal, isso aqui é uma resolução de 2019. Não tinha ainda o problema do Covid. Então, eu acredito que algumas coisas nesse sentido deverá mudar. Tá? E aí, a renovação dessas resoluções, o TSE ainda vai publicar em agosto, ok? Então, algumas coisas que eu estou colocando aqui, provavelmente vai ter algum tipo de mudança devido ao Covid, ok? Continuando. Utilização de adesivos plásticos em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas residenciais. Adesivo e papel em bens particulares, desde que não exceda a metragem estabelecida, 0,5 metro quadrado. Metragem estabelecida, 0,5 metro quadrado. Colocação de mesas e uso de bandeiras em vias públicas, desde que não atrapalhe o trânsito. Arnaldo, caminhada. eu já não tenho não, né? Aqui você só fez até aqui, né? Isso que você está falando agora já não tem, o PowerPoint. Não, então não foi o arquivo completo, Raul? Deixa não eu está ver. no outro? Quem está no outro, no 6? Ué, peraí, Raul. A barra de rolagem acabou, não é essa aí, não. Só vem até aqui. Deixa eu ver aqui no... Então, peraí que o arquivo talvez não foi completo, Raul. Deixa eu tentar ver se eu consigo colocar ele de novo aí para você. Eu vou mandar ele aqui, gente. Eu vou falando, eu vou mandar ele aqui, ele disponibiliza depois para vocês. Mas em todo caso, o Arnaldo, eu vou reproduzir isso daí e vou passar para todos eles, certo? Tá, então vou te mandar para você um arquivo aí agora, porque eu vou falando também, como o pessoal vai ter isso em mãos, eu acho que né, enfim, pode estar utilizando esse material aí também no dia a dia, tá ok? Então eu vou falando aqui, beleza? Enquanto isso eu vou tentando aqui. Espera. Tá, eu já te mandei um outro arquivo para ver se você consegue colocar aí, tá bom? Ok. Então vamos lá. Utilização de adesivos plásticos em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas residenciais. Adesivo em papel em bens particulares, desde que não exceda a metragem estabelecida. Qual metragem? Até 0,5 metro quadrado. Colocação de mesas e uso de bandeiras em vias públicas, desde que não atrapalhe o trânsito. Caminhada, carreatas, reuniões e comício em via pública. Promoção em página na internet, blogs e redes sociais. E aí, essa promoção na internet, blogs e redes sociais, eu queria destacar algo que o Rogério fez em 2018 e funcionou muito bem na campanha dele, que foi o impulsionamento no Facebook, tá? O Rogério fez impulsionamento em 140 cidades no estado todo, divulgando as ações que ele fez por município. E aí é possível, inclusive, você colocar qual grupo que você quer impulsionar naquele município. Por exemplo, todo o pessoal da educação é possível fazer esse impulsionamento. Todo o pessoal que é servidor público
é possível fazer esse impulsionamento no Facebook e é permitido impulsionamento nas eleições. Ok? Raul, Oi, eu vou passar para o 7 aqui. O senhor acabou aí, não é isso? acabou. Eu vou passar para o 7 aqui. E aí você vai tentando colocar isso. A reunião vai continuar depois que eu terminar aqui, não é isso? Vai. Aí, de repente, eu volto para falar novamente, enfim. Mas eu vou lendo aqui o material e você tenta baixar o material para ele depois também, ok? Uhum. Então, tá. Posicionamento nas redes sociais, buscadores de conteúdo na internet. Divulgação paga na imprensa escrita até 10 anúncios e um quarto, tá? Tem que ver se vai manter. Eu acredito que vai manter esses tamanhos, né? Um oitavo de página e um quarto de página, tá, gente? Nessas resoluções, nessa renovação de resolução que deve sair agora em agosto. Mas eu acredito que isso deve manter também. Distribuição de folhetos, adesivos, volantes e outros impressos, respeitando a medida máxima, meio metro quadrado. Tá? Propaganda gratuita no rádio ou televisão, manifestação individual e silenciosa no dia da eleição. Tá? O que não é permitido, claro, é boca de urna. Ok? Agora, eu fiz um slide com o que não pode nas eleições, tá? Também retirada da resolução 23.610 de 18 de dezembro de 2019. Artefatos e impressos, isso é o que não pode nas eleições, ok? Artefatos e impressos que excedam meio metro quadrado ou justa posição que exceda esse limite. Envelopamento de veículos, aglomerações, carro de som, distribuição de impressos ou outros atos coletivos de propaganda no dia das eleições. Pagamento de espaço privado para veiculação de propaganda, salvo impulsionamento nas redes e na imprensa escrita. Inscrição em muros ou fachadas. Faixas, placas, estandartes, cavaletes, bonecos e assemelhados. Fixação em bens públicos como poste, viaduto, passarela, árvore, tapumes, sinais de trânsito e propaganda eleitoral. Show artístico de qualquer natureza. Outdoor, divulgação em sítios de entidades públicas, sindicais e pessoas jurídicas em geral. Impulsionamento na internet por pessoas naturais ou jurídicas por meio de robôs, fake news ou os disparos aleatórios no WhatsApp, pago por pessoa jurídica. Propaganda que implique doação ou promessa de doação de bens e serviços. Propaganda paga no rádio ou televisão. Propaganda em bens privados de utilidade pública, como lojas, cinemas, supermercados. E aí, pessoal, esse é o geral que eu fiz, tá? O que não pode, o que pode, o que não pode. É uma pena o material não ter ido todo aí. Tá aí. Raul, mas Já eu mandei é o 8, Raul. Já está no 8. Já está no 8. Ah, conseguiu aí? O que não pode vai agora, no 8. Perfeito. E aí eu Já fiz tá. no finalzinho o que não pode ser feito, tá? E eu espero que possa ajudar vocês, tá? Eu estou à disposição, Raul, como o Raul disse, eu sou advogado de profissão, mas eu trabalho na área de orçamento, lá no mandato do Rogério, mas eu estou à disposição do mandato para contribuir no que for necessário aí com os companheiros da bancada do livro. E aí, Raul, você esqueceu de falar com eles, minha outra paixão também. Não, aqui não. Aqui não tem. Não, Raul, você esqueceu de falar com eles que eu sou atleticano. Aqui não existe isso. No Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba nós não temos isso daí. Aqui tem Corinthians, Palmeiras, Flamengo, Vasco. Os cotovelos do Raul, ele só fala do Pode Palmeiras. deixar, eu também sou atleticana. Mas você não é Tá você. vendo, Raul? Nossa. O Raul só gosta do Bolsonaro, que é palmeirense. Pô, já não chega o Rogério, você também. Ô, Elaine, então... Não, tem gremista aqui também, viu?
Arnaldo, nós vamos fazer o seguinte agora, tá? A Elaine vai fazer os agradecimentos e desligar a rede de WhatsApp, e aí nós vamos entrar no segundo tópico, que é a participação dos companheiros que estão aqui na plataforma, certo? Ok. Eu queria paciência para você e para o Hélio, que seria mais 2 minutinhos. Elaine, muito obrigado mais uma vez por você proporcionar isso daí para todo o Triângulo Mineiro. Hoje está indo para várias partes de Minas Gerais, não é só mais Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Tira a apresentação, Raul, para ficar mais fácil agora. Agradecer ao Guilherme, que faz com que isso seja possível, ele que viabiliza. O Guilherme que eu estou falando é o teu filho, também está aqui o professor Guilherme, que é o nosso presidente aqui do Sindiúti, também está presente, né? Então, agradecer a ele, Elaine, mais uma vez, obrigado de coração, Elaine. Sem você não seria possível a gente chegar em tantos lugares. E eu quero até perguntar aí para o Arnaldo que se eu tenho que computar essa equipe de propaganda que eu tenho em casa, né? Porque eu vou ter que prestar conta, vou ter que dar valor. Agora eu tenho meus filhos que fazem propaganda escrita. Contrata eles. Mas isso daí ele vai responder depois. O meu é gratuito, não tem como, né? Então eu vou ter que... Na campanha você os contrata. E fazer mensurar esses valores. Na campanha você os contrata. Elaine, encerra para desligar a rede para a gente partir para... Gente, muito obrigada pela presença de todos e todas aqui, né? A gente quer agradecer mesmo e pode estar acompanhando, quem não deu tempo de ver toda a apresentação, pelo Facebook Elaine do Sindiúti, e nós estamos realmente fazendo um treinamento, tirando sugestões para que nós erremos o menos possível na nossa pré-campanha. Agradecer aqui todos os candidatos e candidatas que estão presentes aqui na nossa live essa noite, e ao Raul também por emprestar a plataforma Zoom aí, que aqui é um ajeitando o outro e a gente dando conta realmente de estar fazendo a diferença aí. Muito obrigada e boa noite a todos e todas. Boa noite. Bem, pessoal, pronto, né? Agora seria nós vamos fazer os questionamentos tanto ao Arnaldo como ao professor Hélio, tá? Está aberto. Aurívio, eu fiquei com peso de consciência porque na última vez eu deixei você por último. Então agora, pedindo desculpa, né?